Outros temas que eu acho que é importante a gente trazer dentro dessas novas narrativas. Se nós temos esses conteúdos novos, nós também temos novas narrativas, né? Novas narrativas. De que maneira? Nós temos uma coisa que é sempre importante falar. Às vezes é difícil para nós brasileiros ouvirmos isso, mas parte das nossas escolhas, elas também elas estão interligadas com o mundo. E não dá para desfazer e imaginar que o que aconteceu na eleição americana do ano passado não vai ter um ressignificado na eleição brasileira, né? Eu costumo até dizer para as pessoas, eu acho que jamais, mesmo com o clima de corrupção, mesmo com Lava Jato, mesmo com desemprego, eu acho que seria muito difícil a eleição do Bolsonaro em 2018 se os Estados Unidos não tivessem eleito 2 anos antes do Bolsonaro o Trump. Quer dizer, ali não é à toa que são campanhas que se reconectavam via Steve Bannon, não é à toa que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é o presidente do movimento conservador ligado ao Trump, não é à toa que o filho do Bolsonaro, no dia antes, acaba a eleição, ele vai lá e coloca um boné do Trump. Por quê? Porque essas coisas, elas são esse conjunto, no mundo globalizado, as ideias estão um pouco correlacionadas. Então, é evidente que a eleição do Biden nos Estados Unidos, esse novo presidente americano, ele traz consigo um conjunto de novos valores. A polarização, que era a temática do Trump, perde um pouco espaço mundial, isso perde espaço nos nossos telejornais, isso perde espaço no mundo europeu, no continente europeu, e isso tudo move um pouco nós brasileiros. Eu não estou dizendo, apesar de eu achar que política externa pela primeira vez vai ser um tema importante na eleição nacional brasileira, mas não tanto na tua eleição de deputado. O que eu quero dizer é que essa mudança na eleição americana também trará consequências para os conteúdos e para as narrativas da eleição presidencial, de deputado, eleições gerais do Brasil, né, de governador e deputado. Por quê? Porque há um certo refresh político, né? O Biden traz consigo um pedido de junção de esforços para superar a pandemia. O Biden traz consigo o que o Trump negava, a política, ou seja, o Trump era um antissistêmico, o Biden traz consigo um pouco essa valorização dos partidos, das forças políticas, da discussão, do diálogo, dos diversos segmentos, negros, mulheres, latinos, etc. Quer dizer, então, há ali no Biden uma sinalização que muda completamente o jogo da política europeia também, que são talvez as duas grandes forças democráticas que influenciam os partidos, as lideranças e acabam influenciando os eleitores brasileiros. Então, não é possível tirarmos a variável da eleição americana da nossa próxima eleição. Esse refresh, essa espécie de tranquilidade política, essa espécie de revalorização da política, os americanos disseram não ao extremismo. Isso, de certa forma, vai pautar um pouco também da posição hegemônica, e aí lhe cabe você pensar nas suas narrativas para esse conceito. Ou seja, há um sinal que veio de lá, e nós estamos falando da maior economia do mundo, da maior força bélica do mundo, quer dizer, não dá para imaginar que o que acontece lá não vai acontecer aqui. E coisas, não é perder a eleição, Bolsonaro, isso não dá para, mas que valores de lá, não é possível que só McDonald's eles exportem, não, exportam valores. Então, nesse aspecto, esses valores que nesses próximos 2 anos nós vamos ver dia a dia da eleição, do governo do Biden, né, e desse processo, eles vão também se reproduzir aqui de uma certa forma ou de outra na construção das nossas narrativas, na construção das nossas ideias, certo? Então, quando eu falo isso, eu falo porque se os conteúdos tangenciais, lá que eu disse, racismo, sustentabilidade, gênero, educação, ciência, negacionismo, passam a ser novos conteúdos para ser utilizados nessa eleição, na sua narrativa desde já, também é importante você pensar que esse conjunto de mudanças mundiais que a eleição do Biden significa, a recuperação dos espaços multilaterais, como ONU, recuperação da tese da mudança climática, como o Acordo de Paris, a recuperação de elementos centrais, como a negociação e o diálogo com os estados, que é o que o Trump não fazia,
Se isso tudo vai ser uma prática do nosso dia a dia, ao ler ou ver os telejornais com a presidência do Biden, isso vai também trazer para a cabeça deste eleitor esse novo conceito de narrativa que talvez seja o equilíbrio. A eleição de 2022, eu penso que a gente vai chegar, agora é hora de junção de esforços para o equilíbrio. Menos extremos, menos confusão, menos cansaço, menos guerra, menos briga, menos bagunça ideológica, mais pragmatismo, mais equilíbrio, mais narrativas que buscam os consensos, narrativas que buscam a polarização da política e etc. Ou seja, que agregam diferentes forças. Se você é um candidato que consegue agregar um pouco a visão daquele que é antagônico ao teu, que é um pouco mais à esquerda, que aqui é um pouco mais à direita, se você agrega forças diferentes, tem negros, tem mulheres, tem pessoas da causa LGBT. Em suma, o que eu quero dizer é que a eleição de 2020, as narrativas de 2020 vão ter um pouco desse refresh que aconteceu na eleição do Biden. Sempre é. Toda eleição brasileira presidencial, ela carrega um pouco da pauta da eleição presidencial americana. Foi assim com o Obama, quando veio lá o Obama, eu lembro, eu fiz aqui campanha, a gente estava na campanha da Marina, quer dizer, era o refresh da campanha do Obama, que era o que? As redes, era a campanha que resgatava o otimismo. Depois vem a campanha do Trump, que influencia em demasia a campanha do Bolsonaro e etc. Então, vejam que há uma influência que vai acarretar. E o que é essa narrativa que eu chamo de efeito narrativa Biden? É a narrativa do equilíbrio. Vai trazer o equilíbrio e é aquele candidato que dentro da sua narrativa, dentro da sua construção política, conseguir somar forças diferentes, conseguir aglutinar diversas correntes, conseguir mostrar que ele consegue até dentro da sua própria campanha fazer junção de forças, ele tende a ser vitorioso. Veja o exemplo agora do Calil, de Belo Horizonte, que é um candidato lá ao centro, mas que tem secretários de cultura um pouco mais à esquerda, tem secretários um pouco mais à direita, ele junta forças, ele não separa. Então, a cabeça do eleitor, saindo de uma crise econômica, se Deus quiser em 2022, saindo de uma crise pandêmica, saindo de uma ferida dolorosa, que foi esse sofrimento, isolamento social, empresas fechando, perda de emprego, esse eleitor vai dizer, olha, eu quero gente que me passe equilíbrio. Essa é uma nova narrativa. Eu quero gente que some diferentes forças dentro da tua própria eleição, né? Que você mostre essas pessoas, que tem uma campanha mais pluralista, seja uma campanha mais diversa. Não é que defende só a diversidade, mas que seja uma campanha mais plural, que tenham narrativas mais plurais, que reduzem o impacto polarizante das redes, que não fiquem nas redes só lacrando. As narrativas de lacração quase morreram nessa eleição. Ainda tem um pouquinho de força, mas quase morreram, né? Então, tem alguns exemplos, mas em suma. Então, esse refresh da eleição americana, esse modelo de eleição de agregação dos diferentes, esses novos conteúdos nos trazem à tona um novo modelo de narrativa vencedora para 2022, que é essa narrativa mais plural, essa narrativa mais centrada, mais equilibrada, que valoriza a política, que chama as pessoas para o consenso, para a discussão, que junta os diferentes, que consegue diminuir a polarização, que consegue agregar intelectuais, artistas, consegue agregar especialistas, que consegue chamar gente que conheça das coisas. Provavelmente, essas mudanças que conseguem agregar raças diferentes, comportamentos diferentes, homens, mulheres, etc. Essa é a diferença que prevalecerá nas narrativas vencedoras de 2022. Agora, isso já foi visível. De certa forma, nós podemos observar que os candidatos dos grandes centros que venceram, eles já foram candidatos que agregaram mais, que separavam menos, que juntavam forças políticas, que propunham coisas mais equilibradas, que mostravam suas equipes que tinham alguma capacidade. Essa foi
a narrativa que nasce já em 2018 e que eu quero dizer a vocês que ela prevalecerá. Né? Porque a gente já percebia esse desejo nas qualitativas. Aquele desejo polarizante do candidato que chuta o Bardi era 20%, no máximo das pessoas que apontavam que ainda existe, ainda existirão, mas não serão hegemônicos. Então, para você aqui fica um pouco dessa construção, né, de uma narrativa com esses novos conteúdos, em que reforça o retorno de uma política menos antissistêmica, uma política que seja mais agregadora, que apresente políticas públicas mais concretas, gente que sabe o que vai fazer, que entende de educação, que juntou especialistas, que ouviu gente demasiadamente diferente para construir as suas ideias, o seu plano de governo, gente que consegue somar forças e que mesmo assim é mais equilibrado, menos lacrador, né? Os valores que foram centrais em 2018, pátria, família, religião, bandeira do Brasil, tudo quanto é canto, não que não seja importante, eles tendem a ser menores. Ah, vai se eleger gente de pátria, família, vai, não é? Na democracia, em especial no parlamento, todas as forças, graças a Deus, estão presentes. O que é importante é que esses temas que foram centrais do ponto de vista da mobilização digital já perderam força em 2018. Ah, Maurício, a eleição era municipal. Não. Eles estavam presentes, mas eles não moviam corações e mentes. Eu vi de perto, eu tive clientes, tentavam recuperar aquele dinamismo, mas não iam. Mesmo que você gastasse com impulsionamento. Por quê? Porque há um certo cansaço disso. Quer dizer, o eleitor começou a entender que esses são valores que ele pode comungar individualmente, mas a política é diferente. É preciso compreender um pouco isso. Um outro aspecto importante para levar em consideração nesses conceitos que a gente está discutindo, das novas narrativas que você vai construir para ser um candidato vitorioso em 2022, dos novos conteúdos, é uma coisa que no Brasil já começou em 2018, pequeno, muito pequeno, mas que 2020 já mostrou uma força e que isso talvez seja uma coisa que o Brasil possa estar entrando numa ordem meio mundial. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, onde está a vitória dos democratas, nos grandes centros, nas cidades com grandes populações, mais cosmopolitas, e onde está a vitória dos republicanos, no interior, nas cidades menores, etc. Né? Quando você vai para a Europa, peguem um exemplo do Brexit, por exemplo. O Brexit, Londres, 80, sei lá, não lembro o percentual, mas era esmagador, 60, 40. A grande maioria dos habitantes queriam ficar na comunidade europeia. Onde ganhou o Brexit? Ganhou nas cidades do interior. Então, há uma coisa que o mundo globalizado tem gerado, que é um tema de discussão, de inúmeras teses de mestrado e doutorado. Eu tenho me dedicado muito a entender isso porque é uma coisa que me chama a atenção e que no Brasil sempre foi mais hegemônico. Parece que os desejos das capitais chegavam no interior. Né? Então você olha, o Bolsonaro, tirando regionalmente, Nordeste e o resto do Brasil, não foi grandes centros que ele ganhou, perdeu e ele ganhou nas cidades. Não, foi mais ou menos homogêneo. Né? Era mais regional a diferença na eleição de 2018. O que me parece nessa eleição começou a ser apontado e que talvez possa ser um dos elementos da resiliência bolsonarista, talvez, ou até petista, que ainda não dá para medir, é o papel das metrópoles cosmopolitas, ou seja, mais abertas, mais liberais, mais tolerantes com a diversidade sexual, mais antirracistas, quer dizer, as capitais, os grandes centros, e as cidades do interior, em que talvez prevaleça um pouco a ideia mais conservadora. Eu não estou dizendo qual é boa, qual é ruim. O que eu quero dizer é que nos Estados Unidos isso é muito visível. Né? Os grandes centros votam do jeito, mais cosmopolitas, mais globalizados, e o interior vota de outro. Às vezes há uma mudança nisso, como ocorreu nessa. Mas aqui no Brasil há uma mudança, você percebe? Mas do ponto de vista eleitoral nunca foi tão significativa. Essa eleição mostrou que ainda em alguns rincões do interior do Brasil, no interior dos estados, ainda uma resiliência das forças mais polarizantes
ainda há uma resiliência das teses da pátria, família e religião. Ainda não conseguimos medir isso ainda, mas é um tema que eu queria chamar para a atenção hoje, porque nós estamos discutindo aqui num curso para começar a pensar 2022, novas narrativas, novas ideias e as consequências dessa eleição, mas essa eleição já começou a mostrar um embrião que talvez aquela ideia de jogar a pedrinha no lago e as ondinhas chegarem nas bordas do interior, que era o que? A capital, o que acontecia primeiro nas capitais chegava ao interior, talvez tem alguns obstáculos aí pela frente e nós vamos ter que discutir isso ao longo do tempo, ou seja, de que maneira que essa possibilidade das cidades mais cosmopolitas darem um recado ao negacionismo, darem um recado à diversidade sexual, darem um recado anti-racista, darem um recado de uma ampliação da equidade de gênero e o interior ainda apresentar certas resiliências. Vamos ficar atento, porque às vezes você é um candidato daqui ou dali, vai ter que entender o tamanho dessas mudanças. As qualitativas nossas, quando eu falo 60 candidaturas, não foram em cidades médias e pequenas e em duas capitais. Mas a grande maioria representa um pouco desse desejo nacional. Mas eu comecei a perceber, ainda é um embrião, que no Brasil ainda, nós já sabemos que existe o interior que pensa de um jeito, mas quando a gente vai para a eleição, isso quase se unifica, né? Nessa eleição eu comecei a sentir que talvez os mundos polarizantes tenham uma maior resiliência nas cidades do interior. Então, voltando aqui para a gente pensar nessas novas narrativas, esses novos conteúdos. Aquele mundo de 2018, que quem acha que fazer política é fazer live na internet, perdeu espaço em 2018. As lives bombaram, foram ótimas, mas fazer política não é fazer a live. A live é apenas a consequência. Não dá para ficar achando que apenas fazer política por live de internet você vai avançar, vai conquistar. É outra eleição, tá certo? Ninguém aguenta mais ficar ouvindo essa discussão ideológica, essa invasão da política na vida diária, quase todo dia, no almoço, na janta, no jantar, das pessoas. Eu costumo dizer que nós vivemos, desde o Bolsonaro assumiu a presidência da República e ele não largou, não acabou a eleição. Né? Nós estamos todos os dias, é notícia, todos os dias é um queima, todo dia é uma briga, todo dia... Essa overdose cansou. Então, essas narrativas polarizantes perderam força em 2018 e essa é uma tendência que eu digo que é sustentável para 2022. Essas narrativas polarizantes, essa briga constante virou uma overdose, né? Com a derrota do Trump, né, a perda do poder do Trump, né, ela tende esse cansaço tende a ser mais perdurar aqui também no Brasil. Então, finalizo aqui para dizer a vocês, nessa aula 3, que dentro dos concepções para 2022, é importante entender que você vai ter que pensar na sua candidatura, desde já, em novos conteúdos, novos temas que estão surgindo, racismo, sustentabilidade, equidade de gênero, ciência, negacionismo, são temas importantes que vão permear um pouco a escolha do eleitor e abrir-se há muito espaço para esses temas do mundo digital e você vai ter que pensar, além desses novos conteúdos, você vai ter que pensar em novas narrativas. E essas nossas narrativas, ao nosso ver, tendem a ser narrativas que buscam mais o equilíbrio, que negam o mundo polarizante, a um cansaço, a uma overdose dessa briga política diária, que buscam juntar os diferentes. Narrativas que tentam consolidar um certo papel da política, do diálogo, da discussão, um papel, se assim, 2018 era negação, em 2018 talvez seja valorização, talvez não era valorização. Então, observe que novas narrativas e novos conteúdos são elementos centrais para a construção do seu posicionamento político e digital nas eleições de 2022. E isso tem que começar desde já. Não dá para pensar isso lá na frente. Não dá para virar um cara equilibrado lá na frente e continuar pautando a polarização. Não dá para negar racismo, não dá para negar negacionismo, não dá para negar ciência, não dá para negar a equidade de gênero, não dá para negar a sustentabilidade e lá na frente querer vestir a camisa de sustentável, querer vestir a camisa de equidade de gênero. É o que eu falo, a internet, o posicionamento político da liderança do século XXI, ele é construído ao longo do processo. E esse processo exige que você se prepare desde já para entender quais são as ondas e quais são as vertentes que vão pautar 2022. Eu não tenho dúvida de que essas
Essa aula se baseia nessas pesquisas todas que nós fizemos. Não tenho dúvida que há uma mudança fundamental no comportamento do eleitor, e essa mudança foi expressa nas urnas em 2008 e ela vai se concretizar em 2022. Não sei quem vai ganhar, não sei quem vai perder, pode dar um extremo, mas o eleitor não sairá de casa para votar com as mesmas teses, com a mesma raiva que ele saiu para votar em 2018. Ele sairá para votar com outro olhar. E essas mudanças tendem a fazer a sua candidatura se navegar na onda certa, se vestir a roupa, o conteúdo correto, se abordar temas corretos, tendem a andar da melhor forma possível. Até a próxima!